eu tive um problema muito grande para falar que eu era um homem trans. Foram anos de terapia falando como que eu vou me identificar como homem, sendo que é uma coisa que me agride muito, né? É a pessoa que eu olho e falo, nossa, é, é difícil. É difícil. Eu também não tinha muitos homens cis como referência. E eu tinha poucos homens trans como referência pelo contexto de não conhecer muitas pessoas trans mesmo. E aí foi muito tempo de terapia já para eu conseguir chegar nesse lugar de falar, eu posso ser uma referência, eu posso ser o homem que eu gostaria de conhecer. Vozes LGBTI+, do Paraná. No momento que eu comecei a minha transição, foi um momento muito sozinho. Eu tinha pouquíssimos amigos que eu conseguia recorrer, meu relacionamento terminou, meu emprego eu perdi, a minha família não falava comigo direito, então foi um momento bem caótico, assim. E essa identidade que você vai construindo a partir de uma masculinidade que as pessoas esperam que você tenha e que você não tem. E que você fica nesse limbo, assim, mas o que que eu sou agora, né? Essa questão da masculinidade sempre me machucou muito, porque eu sabia que as pessoas poderiam passar a me ver nesse lugar que a gente fala muito, esse é, macho pensando nessa pessoa cis, hétero, que vai ser grosseira e tudo mais, que às vezes nem é a realidade, mas é o que a gente espera, né? E eu percebo que tem essa demanda muitas vezes sobre o meu corpo e que eu não me identifico nele. Eu vivi mais de 20 anos enquanto uma mulher cis, me identificando dessa maneira. Então, é um lugar que me agride quando as pessoas pensam e esperam isso de mim. E os meus amigos não perceberem isso foi uma coisa que me machucou muito. Porque eu falava, gente, faz 4 meses que vocês estão me lendo assim, nem isso. E agora tudo vocês esperam o pior de mim, sabe? Parecia assim. Foi uma coisa muito difícil pra mim esse começo, assim, me senti muito sozinho e fui buscar contato com as pessoas trans. A partir do momento que eu consegui me cercar de outras pessoas trans masculinas, eu comecei a ter referências e falar: é uma masculinidade possível, é uma existência possível, eu não preciso seguir esses padrões cis, assim. Então foi ficando muito mais. Eu falo, a partir do momento que eu perdi esse núcleo que eu entendia como família, eu ganhei outro, né? Eu percebi que eu não estava sozinho, que na verdade a gente era muitos, inclusive de apoio, assim, de falar, eu não tô conseguindo ficar em Curitiba, quero ir para algum lugar. E uma pessoa que eu só tinha visto pela internet, um outro homem trans, falar, vem para minha casa, fica aqui. E eu passei 2 meses em Floripa. Então, assim, é essa rede de apoio que a gente faz, de pessoas trans que se acolhe, que se apoia e que indicam você para emprego e tudo mais, né? Eu sempre falo que eu me entendo como artista desde sempre, né? A gente começa a pintar na infância. O meu pai sempre desenhou, então ele incentivava muito que a gente desenhasse e eu sempre gostei, então era uma coisa que a gente fazia junto. E com o passar do tempo, eu sempre fiz teatro também, desde novinho, desde os 6 anos eu faço teatro, já tinha trabalhado com isso algumas vezes. E com o passar do tempo, eu vejo que o meu pai, ele foi sempre essa pessoa que me incentivava, assim. Mas quando eu falei que eu ia fazer artes como faculdade, foi um caos, porque eles falavam: não, mas você é tão inteligente, por que que você não faz direito? Mas você gosta tanto de atuar, você vai se dar bem na profissão, vai ser juiz, você lê um monte. E a arte nunca foi uma opção de trabalho, era assim, mas você pode fazer teatro sendo advogado. Por que que você não vai ser médico e você pode pintar sendo médico? E eu, gente, mas é isso que eu quero fazer para minha vida, assim. E, inclusive, eu fiquei em Maringá um ano fazendo. Eu fazia duas faculdades, eu fazia artes cênicas e fazia artes visuais. É, porque eu comecei a faculdade muito novo, eu tinha 17 anos, né? E os meus pais falavam: você não vai se mudar, você não tem idade para isso, então você vai ficar aqui. E aí eu fiz um ano de graduação aqui, e eu lembro que desde o primeiro dia eu entrei na faculdade já falando: eu sou Mateu e eu vou ficar só esse ano aqui. Ano que vem eu tô em Curitiba. Justamente por essa questão que a gente no interior, a gente tem muito essa visão de que Curitiba tem arte e Maringá não tem arte. E eu fui pra lá buscando isso, encontrei muito, mas eu também acho que se eu tivesse ficado aqui eu teria encontrado um caminho muito parecido, assim. A tatuagem, ela veio no momento de pandemia. Antes disso eu trabalhava mais na atuação, fui seguindo mais por esse caminho, me mudei e fiz licenciatura em teatro. E durante a pandemia foi a primeira coisa que parou, né? A gente parou de ter trabalho. E eu falei, preciso buscar uma outra fonte de renda, preciso ir atrás de outras coisas que eu sempre quis fazer. Eu já tinha tentado começar a tatuar,
mas também por esse estigma muito grande da tatuagem e isso há mais de 10 anos atrás, né, também. E aí eu falei, acho que é um momento bom para eu começar a desenvolver esse lado que eu gosto, que eu sempre quis. E eu comecei a procurar mais na pandemia, eu morava com outro tatuador, então foi uma ponte ali que a gente foi se apoiando. E de lá pra cá vem sendo assim, um equilíbrio entre a tatuagem e o teatro, né, na minha vida. E eu posso falar que eu vivo, há pelo menos nos últimos 4 anos, eu vivo de arte. Então é uma vitória muito grande, assim, porque é difícil, a gente sabe. Quando eu voltei para Maringá, faz 2 anos, eu já participava de grupos de homens trans, de pessoas trans masculinas em Curitiba. Alguns deles, inclusive, formados pelo Grupo Dignidade, né? E quando eu vim para cá, eu comecei a atender meus clientes na tatuagem e eu comecei a atender várias pessoas trans e perguntava, gente, tem algum grupo de pessoas trans masculinas? Tem algum grupo com pessoas trans? E não tinha nenhum grupo no WhatsApp, assim, não tinha um momento que a gente se encontrava, que fazia nada. E aí eu propus da gente criar um grupo de pessoas trans masculinas para que a gente pudesse se conectar, porque muitas vezes a gente não sabe nem que existe. E aí você está frequentando um lugar, às vezes tem uma pessoa transmasculina lá, também tem essa questão da passabilidade, que não é um termo que eu gosto muito, mas às vezes a gente fica meio camuflado. E eu falei, a gente precisa se unir, a gente precisa saber pelo menos que existe, a gente precisa saber que, às vezes, recorrer, pedir, gente, preciso de uma ajuda, ou preciso de um emprego, alguém tem alguma coisa para me indicar. E aí eu criei esse grupo, né, de transmasculinidades de Maringá. A gente tem esse grupo no WhatsApp, que a gente está tentando marcar esse encontro que não rola nunca. Tem algumas pessoas fazendo trabalhos em conjuntos, assim, que a gente acaba se apoiando, né? A gente acaba se conhecendo, as pessoas principalmente mais nas artes, assim. A gente trabalha bastante junto, tenta sempre estar se unindo. E atualmente eu tenho um grupo que se chama Rebeldia Cênica, que é um coletivo formado por pessoas trans, onde a gente trabalha o teatro do oprimido, que é a minha especialização, aplicado para os corpos trans, e também a fabulações, como uma forma de colocar esses futuros possíveis ou passados possíveis, né? A gente vai muito para esse lado de fabular mesmo a nossa infância, ou um futuro onde a nossa transição não seja algo que chegue antes da gente, né? Então, a gente busca trabalhar dessa maneira, a gente faz bastante performance. Agora o coletivo tá para esse ano seguir com uma casa, então tem tudo para estar crescendo cada vez mais. E é uma parceria minha com a Rorie Jimenez, que a gente vem trabalhando aqui e buscando cada vez mais fortalecer o movimento trans daqui da cidade. Voltar para cá foi esse objetivo, assim, de pensar como eu posso trazer uma melhora para a qualidade de vida das pessoas trans em Maringá, de alguma maneira que a nossa existência seja mais digna, porque eu acho que falta muito. Eu acho que a gente não consegue acessar muitos locais de poder, a gente tem poucas referências que acessam esses locais de poder em Maringá, e eu acho que eu estava num lugar em Curitiba que eu estava dentro desses muitos privilégios, e eu sempre falo, eu estava no 1%, né? Eu estava dentro de uma universidade, eu estava nos trabalhos em companhias grandes, tendo sendo respeitado, assim, e era uma coisa que eu sabia que aqui em Maringá não ia ter. Então, acho que quando eu retornei, eu tentei buscar isso, trabalhar com isso de alguma maneira e criar esses espaços. Por exemplo, eu vinha muito para cá e via que tinha atores incríveis, atrizes incríveis, trans, às vezes muito mais do que o que a gente estava tendo de acesso em Curitiba, pessoas fazendo trabalhos super diferentes e que não eram vistos. E aí eu falei, por que isso está acontecendo? Porque tem poucos grupos já, por si só, tem poucos grupos de arte, tem um movimento artístico muito reprimido em Maringá, eu sinto assim, se não for falar sobre o que convém para a prefeitura, a gente não vai estar falando. E esses espaços, que tem poucos já, eles são de pessoas cis e muitas vezes de pessoas cis e hétero. Então, que aí começa a colocar, não, tudo bem, vamos colocar pautas LGBTs, mas o T fica de fora. Então, vamos colocar um gay, vamos trabalhar com uma pessoa bi,
Mas a pessoa trans no máximo vai fazer, ou vai ser sempre a mesma pessoa trans em todos esses lugares. E daí aquela coisa também. Tem pessoas trans em Maringá? Tem sim. Aí só tem uma referência. Ah, e ela tá onde? Ela tá na política, ela tá na universidade, ela tá em todos os lugares, sempre essas mesmas pessoas, essas mesmas 3, 4 pessoas. E eu falo muito também sobre essa questão de muitas vezes são só mulheres trans como referência. E o meu objetivo sempre foi de unir as pessoas transmasculinas para que a gente pudesse ter voz. E também eu acho que juntos a gente consegue falar um pouco mais sobre vamos estar presente, vamos colocar a gente também tem o que falar, a gente também quer estar, a gente também pode estar ali. E que outras formas a gente se organiza, que não seja dentro de uma universidade, ou que não seja sendo um candidato a vereador, né? Como a gente também, que é muito importante que a gente seja, mas como a gente se organiza antes disso para que a gente possa chegar nesses locais. Porque eu vejo muito, escuto muito reclamação dos boys trans que eu não consigo chegar na universidade porque eu não consigo nem estudar para um cursinho pré-vestibular. Então, como a gente se organiza, a gente que está dentro desse 1% que teve esse acesso, para também ajudar essas outras pessoas que não estão conseguindo a chegarem lá, né? E esse foi meu movimento de vir para Maringá para tentar fazer isso. E eu acho que a gente está dando pequenos passos assim, e também vejo muito isso, desse acesso de que eu sou muitas vezes lido como um homem branco, tenho essa passabilidade, o que me permite muitas vezes ser escutado e que se fosse com uma outra pessoa trans talvez nem seria escutado por essas pessoas que estão dentro do poder aqui de Maringá, né? Isso é uma coisa muito triste, mas é uma realidade, assim. Eu penso, às vezes, como eu posso abrir caminho para que eu não precise ficar lá, para que esse caminho seja aberto mesmo e passem outras pessoas por lá, porque também às vezes não é o que eu quero. Eu até falei na minha formação, quando eu fiz minha colação de grau, foi, vamos bater palma pro Matheus, que foi o primeiro pessoa trans a se formar no curso de licenciatura em teatro. E eu falei, gente, não quero aplausos por isso. A gente podia fazer um momento de silêncio, entendeu? Porque é um curso de artes em Curitiba, numa universidade pública, e eu sou a primeira pessoa trans a se formar, tipo assim, e eu demorei 8 anos. Então, assim, um curso de 4 é um problema. Não é uma solução, não é tipo, agora temos caminhos abertos. Não, não é isso. Não é verdade. Porque se fosse, a gente estaria se formando em 10. Então eu sempre falo, não é porque eu tô tendo esse acesso, muitas vezes que é o primeiro, que eu tô feliz. Eu não gosto de ser o primeiro. Eu gostaria de ser, é a 20ª pessoa trans que está passando por esse espaço. É a 100ª pessoa trans. Não gosto de ser o primeiro. Mas muitas vezes eu ocupo esse lugar. Então, como eu vou ocupar esse espaço e fazer com que ele continue? Porque não adianta você ocupar esse espaço e eu saio dali e pronto, acabou, né? Eu quero que venham outros. Eu tenho várias referências de travestis mais velhas daqui de Maringá, ou da região, ou que estão lutando de alguma maneira. Mas eu não tenho de transmasculinos. E eu sei que a gente existe. Então, aonde que a gente está? Quem são essas pessoas? Mas eu também tenho percebido que foi um movimento difícil de encontrar as pessoas da minha geração, que eu tô com quase 30. E mais novos, tem vários. Mas os de 30 anos já tá difícil da gente se encontrar. Ou querer participar, sabe? Então, fico pensando assim, também acho que por uma história de sobreviver, né? De, pô, agora que eu consigo me camuflar, que eu tô conseguindo viver aqui invisível, tornar minha vida possível, eu vou ter que falar sobre isso. E eu também sinto muito isso aqui, às vezes eu converso com pessoas que estão bem posicionadas, que estão na área, que são homens trans, transmasculinos, e eu converso e falo, vamos falar sobre isso, vamos trazer isso, vamos fazer uma exposição sobre pessoas trans. A pessoa fala, mas eu não quero ser lembrado por ser trans. E eu entendo muito que tem esse lugar de uma sobrevivência na cidade, mas também é importante que a gente exista e que as pessoas saibam que sim, ela está consumindo arte, ela está consumindo, ela está fazendo terapia com uma pessoa trans, que muitas vezes a gente deixa no off. Por exemplo, eu tenho um amigo advogado e os clientes dele não sabem que eles são trans e ele vive uma vida o máximo possível de discrição para que as pessoas não saibam que ele é trans porque ele tem medo de perder esses clientes. Então, eu acho que a gente ainda está nesse lugar em Maringá de viver muito escondido, assim. Tem uma frase que eu amo, que é da J. Mombassa, que ela fala: eles virão para nos matar porque não sabem que somos imorríveis. Não sabem que nossas vidas impossíveis se manifestam uma nas outras.
Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, porque eu acho que é sobre isso. Eu acho que a gente tem que estar junto, que a gente tem que estar se unindo e que cada vez mais a gente criando essa força, a gente consegue acessar outros lugares e resistir e sobreviver, né? Que é uma coisa tão difícil pra gente, mas que é super importante que a gente está conseguindo fazer. Que sim, temos referências e existimos e de uma maneira muito bonita.